E a Vossas Excelências, com espírito lúcido e tranquilo, onde as paixões se amortecem e deixam íntegro e inabalável meu senso de responsabilidade e justiça. Sobretudo para fazer uma pequena reflexão quanto a um passado recente e o momento atual e referente também às suas consequências. Porém, preliminarmente, eu quero cumprimentar, parabenizar e desejar boas-vindas aos nossos novos senadores e senadoras que foram eleitos, legitimados pelas urnas, ou seja, pela vontade popular, para exercer o mandato de senador da República na mais alta casa legislativa do país. Sejam todos bem-vindos. Esta casa é a casa da moderação, é a casa do equilíbrio, é a casa revisora, é a casa do diálogo e a casa do entendimento. E, como eu falei, é a mais alta casa legislativa do país. Senhoras e senhores senadores, vivemos um momento de renovação e de recomeço. E sempre é hora de recomeçar. E sempre que temos uma eleição, reestabelece ou renova-se a esperança de um novo tempo para um Brasil que tem pressa. Um Brasil diferente, um Brasil que tem pressa, um Brasil que precisa se reencontrar com seu povo e reestabelecer a confiança na sociedade brasileira. Reformando aquilo que precisa ser reformado, construindo aquilo que precisa ser construído, reconstruindo aquilo que precisa ser reconstruído e transformando aquilo que precisa ser transformado. Essas transformações, senhoras e senhores senadores, só serão possíveis com a nossa participação, através da política. E a política, dependendo da forma como é exercida, é a mais nobre e sublime missão que um ser humano possa ter. Aquela que, respaldado pelo desejo popular, representado pelos seus respectivos estados, exerce um mandato representativo em nome de uma população inteira. Nada, portanto, nada muda, senhoras e senhores senadores, se nós não mudarmos. E a verdadeira mudança, a verdadeira transformação é aquela que vem da própria consciência que nós temos de nós mesmos, do valor que atribuímos a elas e também do valor a que demos a nossos semelhantes. O Brasil, como mencionei, tem pressa. Temos de agir rápido, esquecendo nossas divergências pessoais e partidárias e avançar com respeito, serenidade e, sobretudo, com grandeza para enfrentar os problemas e botar novamente o Brasil nos trilhos e resgatar o orgulho e a autoestima do povo brasileiro. Temos que pensar grande, pois grande é aquele que não apenas vê, mas enxerga o futuro com simplicidade, serenidade, equilíbrio e respeito às pessoas. Acho que posso afirmar, sem medo de ser contestado, que o cenário atual é de tempos difíceis, de situação complexa, de opiniões divergentes, de país dividido, faltam recursos e sobram problemas. A irresponsabilidade fiscal e administrativa do passado, o corporativismo público e privado, governos burocráticos e ineficientes, nos levaram a uma crise sem precedente na história do Brasil. Uma crise social, moral e política. E como já mencionei, os tempos são difíceis. A insensatez, a intolerância, o desequilíbrio fiscal, o déficit de mais de 139 milhões de reais, o déficit da Previdência, a necessidade de reforma da Previdência. E aqui, senador Alessandro, eu já quero abrir um parêntese, que eu tenho muito gosto e muito desejo de votar uma reforma da Previdência, porque me parece que é consenso na nação brasileira a reforma. Agora, tem que ser uma reforma para todos.
Não pode ser novamente uma proposta que seja uma reforma onde os mais pobres vão custear a previdência dos mais ricos. Nós temos que inverter essa forma de governar. Nós temos que valorizar quem precisa e temos que cobrar de quem tem para ser cobrado. Então eu espero que se fala muito em reformas. Aliás, eu estou aqui no Senado há 4 anos, mas na vida pública há 24 anos e quando completar o meu mandato, vou completar 28 anos de mandato. E desde o primeiro dia que me elegi vereador na querida cidade de São José, na Grande Florianópolis, eu vejo falar em reformas estruturais para o país. Passado praticamente 30 anos, pois a pauta continua recorrente, é a mesma, porque a retórica é que faz parte do dia a dia das nossas ações e, naturalmente, aquilo que precisa ser feito, reformado, reconstruído, como eu acabei de mencionar, acaba que nós continuamos fazendo um pouco mais do mesmo e não colocando o país nos trilhos como efetivamente nós precisamos colocar, para que ele possa crescer, se desenvolver, gerar os empregos necessários e para que a nação brasileira possa se orgulhar novamente dos seus representantes. Portanto, o déficit da Previdência tem outro fator bastante interessante, principalmente para os senadores de primeiro mandato. Eu fui membro da CPI que investigou o déficit da Previdência. E eu, que sou da iniciativa privada, eu que optei pela vida pública também, pude ali verificar que se todos pagarem e se todos pagassem a Previdência não teria déficit. O problema é que as grandes empresas, os grandes grupos financeiros, os grandes grupos empresariais, eles não pagam a Previdência como deveria pagar. Aí, chamado a dar explicações, eles dão uma explicação da forma retrógrada e ultrapassada da nossa legislação, que permite que os grandes empresários, os grandes conglomerados financeiros, façam a compensação financeira daquilo que eles têm para receber do Estado e daquilo que eles têm a pagar. Ora, eles trabalham com crédito de exportação e tem crédito de toda sorte, de desapropriação e etc, etc e tal, e utilizam desse subterfúgio da legislação para não pagar e fazer a compensação. Como a estrutura brasileira é arcaica e ultrapassada, morosa, a compensação fica para 5, 10, 12, 15, 20, 30 anos, eles acabam não recolhendo o que eles deveriam recolher e a compensação não é feita pela União, o que transforma o déficit da Previdência Social. O déficit da Previdência Social é originário dos grandes conglomerados. Por exemplo, JBS é um dos maiores devedores da Previdência Social. Os bancos são os grandes devedores da Previdência Social. Enquanto isso, o agricultor que ganha um salário mínimo de aposentadoria é chamado para pagar também a conta do déficit da Previdência Social. Isso nós não podemos permitir aqui na mais alta casa legislativa do país. Nós temos que fazer uma reforma invertendo a pirâmide, onde os que mais têm são os que mais devem contribuir e os que menos têm são os que mais devem ser beneficiados. Com isso, nós estaremos fazendo justiça social com a população brasileira. Mas eu falava no déficit financeiro de 140 bilhões de reais, eu fui presidente da Comissão de Orçamento, conheço um pouco a realidade financeira do país, que realmente é desoladora e que nós precisamos enfrentar com o pé no chão e com os olhos voltados para o futuro, sem o qual o Brasil não voltará a crescer, não voltará a gerar os empregos necessários e a violência continuará aumentando, a exemplo do que mencionou no seu pronunciamento aqui o Major Olímpio, nosso ilustre senador. Portanto, existe a necessidade da reforma do Estado brasileiro. Hoje nós continuamos a ter, e por isso que eu digo que nós vivemos ainda num país divergente, dividido, e que dessa forma será difícil de nós avançarmos.
Nós temos praticamente 8 milhões de brasileiros subempregados. Nós temos 11 milhões e meio de brasileiros vivendo em favelas, o que é uma indignidade para um Brasil continental como o nosso, com as riquezas naturais que tem, com um povo inteligente. Eu não me conformo com essas diferenças sociais, onde apenas 6 conglomerados financeiros brasileiros têm a renda de metade da população brasileira, ou seja, 100 milhões de brasileiros. Isso é inadmissível e isso é inaceitável. São questões que nós precisamos nos debruçar, sem os quais nós não vamos reformar e construir o Brasil verdadeiramente justo que nós todos desejamos. 63 milhões de brasileiros estão no SPC, no Serviço de Proteção ao Crédito. Significa que não tem recurso suficiente para honrar os seus compromissos. E temos também, e amargamos também, o triste dado de 60 milhões de assassinatos no Brasil. Fruto do quê? Fruto dessas desigualdades, das diferenças sociais, da falta de um planejamento de desenvolvimento nacional, de falta de um projeto de planejamento de desenvolvimento regional. Eu quero perguntar aos senhores senadores se algum dia ouviram falar que o Brasil tem um plano de desenvolvimento regional ou nacional para os próximos 5 anos, 10 anos, 20 anos ou 30 anos, coisa que as nações desenvolvidas, eles já projetam o seu futuro para as futuras gerações, para os próximos 20, 30, 50, 100 anos. E o Brasil, nós combatemos as consequências e não combatemos as causas. Nós temos que inverter essa lógica. Nós temos que partir para as verdadeiras causas que atravancam o desenvolvimento desse país, que é grande, que é próspero, que tem uma população trabalhadora e que precisa de oportunidade para vencer. Portanto, nós temos, senhoras e senhores senadores, nós temos muito a fazer e pouco ainda a comemorar. O Senado Federal tem que voltar a ser o protagonista dos grandes temas nacionais, das grandes bandeiras nacionais, resgatando o seu papel de casa revisora e de casa moderadora, resgatando também a credibilidade, a confiança, o respeito, as lutas pela liberdade, pela democracia e também pela justiça social. Vamos, a partir de agora, fazer política sem ódio e sem rancor, sem as quais nós não conseguiremos avançar. Vamos esquecer e superar as nossas divergências e colocar o Brasil e os brasileiros em primeiro lugar. Vamos declarar guerra à intolerância, à insensatez, à demagogia barata, ao desencanto, ao desalento. Vamos, sim, ou melhor, não vamos caminhar nem para a esquerda nem para a direita. Vamos caminhar para frente. Esse é o verdadeiro processo irrevogável de ordem e de progresso transcrito na nossa bandeira. Vamos, sim, como falei, o Brasil tem pressa, nós temos pressa. Vamos em frente, vamos à luta. E para finalizar, peço socorro a uma estrofe do hino de Santa Catarina que menciona: que rojam-se as algemas no chão, e o que representa um símbolo da liberdade, e que nesta grande nação é cada homem um bravo e cada bravo um cidadão. Que esta seja a época própria para renovar nossos sonhos e nossos ideais na construção de um novo Brasil, um Brasil de paz, de prosperidade e de trabalho. Muito obrigado, um forte abraço a todos e sejam bem-vindos novos senadores e novas senadoras. Obrigado.